Quando falamos de Abraão, às vezes deixamos de observar detalhes importantíssimos. Um deles é quando Deus chama Abraão e faz a promessa. Observa que no capítulo 12 de Gênesis, Deus chama Abraão para ser pai de uma grande nação, para que o propósito de Deus viesse a ser cumprido na vida dele. Mas Deus não deu a Abraão imediatamente as suas promessas. Não deu a Abraão imediatamente aquilo que ele prometeu. Primeiro, ele fez com que Abraão viesse entender qual era o propósito. E por isso ele põe Abraão no sacrifício. Deus pega Abraão e põe Abraão no sacrifício. Botou Abraão para caminhar em um deserto. E nesse deserto não era fácil de se viver. Não era algo fácil de se lidar. Até porque deserto, já diz o nome, né? E ali Abraão teve que cavar poços. Não foi Deus que abriu poços para Abraão. Foi Abraão que teve que cavar os poços. Deus deu as condições. Fez o milagre acontecer na vida dele. Quando ele começou a cavar esses poços, ali Deus fez com que a água viesse fluir. Mas primeiro teve a ação de Abraão. Teve o sacrifício de Abraão. Abraão teve que enfrentar perseguidores, salteadores no deserto. Não foi fácil. Abraão teve que enfrentar traições no meio dele. Não foi fácil. Mas Deus foi com Abraão. Em todas as suas ações, Deus foi com Abraão. Em todas as suas dificuldades, Abraão não desistiu. E por isso Deus foi com ele, foi dando vitória a ele em situações adversas. Deus foi lapidando Abraão dia após dia. 25 anos depois de muitas lutas, muitas dificuldades, muitos sacrifícios que Abraão teve que fazer para que a palavra que o Senhor deu a ele viesse se cumprir na vida dele. Não foi fácil. Não foi fácil. O Senhor Deus não poupou nem o próprio filho, que quando enviou ele para salvar a humanidade, não deu a ele uma coroa, deu uma cruz. E fez ele caminhar, fez ele sacrificar. Não é fácil. Tem hora que a cruz machuca, o sangue desce. Tem hora que os nossos olhos descem as lágrimas, porque vivemos momentos difíceis que muitos desses são como um gigante que ameaça a nossa vida. E a gente, por não conseguir ver humanamente o livramento, vem a dor. O nosso coração, ele é comprimido pelo aquele sacrifício, pelo aquele momento difícil. Não é fácil. Não é fácil. Mas em nenhuma dessas dificuldades você vê Abraão sendo derrotado. Em nenhuma delas. E olha que teve situações que não foi fácil para Abraão. Não foi. Quando Deus chama uma pessoa para um propósito grande, seja ele qual for, entenda que vai ter sacrifício. Por isso que os céus não é para fracos, covardes, mas sim para valentes.
para homens e mulheres de Deus determinados em cumprir os propósitos de Deus na vida dela. Não é para qualquer um, não é para qualquer um. Você não viu um monte de pessoas sendo chamado como foi Abraão? Você não viu um monte de pessoas sendo chamado como foi Davi? Você não vê isso. Você vê que Deus chama Davi para ser rei, mas a primeira coisa que Deus faz foi ele enfrentar a casa dele, enfrentar os soldados. Isso eu estou falando da família, do meio dele. E depois botou um gigante na frente dele. Não é fácil, meu amigo, minha amiga. Mas eu te garanto uma coisa. Esse Deus da Bíblia, o Deus dos céus e da terra, o Pai do nosso Salvador, ele jamais escreve isso para você falar para o inferno, para esse problema que se levantou. Jamais ele abandona aqueles que são fiéis a ele, que honra ele, jamais. Não é fácil. Por que muitas pessoas abandonam? Porque querem mole, querem as coisas de mão beijada. O nosso Deus não faz isso não. Não faz não. Não é fácil. Olha, o nosso Deus ensina, através da palavra dele, que para uma pessoa, seja qual for, como eu disse, ele não poupou nem o seu próprio filho, seja quem for, que queira realmente glorificar o nome dele, vai para o moinho, vai para o deserto, vai para a luta. Mas em todas essas coisas, disse o Senhor, nós seremos mais do que vencedores. Então Abraão foi chamado e Deus botou ele para o deserto. 25 anos ali, amassando o barro para construir a sua casa, fazer tijolos e construir a sua casa. Estava lá. Aí, quando Abraão achou que já estava tudo resolvido, que Deus dá Isaac a ele achou que agora, pronto, Deus me deu o ápice das suas promessas, venci. Deus falou, ainda não, Abraão, porque a minha promessa, primeiro, é a salvação da sua alma, e através da sua vida, outras almas venham ser salvas. Esse é o grande propósito, Abraão. Esse é o grande propósito que eu tenho na sua vida. Um cristão, Deus não chamou para ele ser próspero, para ser o melhor do mundo, para arrebentar. Deus chamou ele para ganhar almas. O meu chamado foi para ganhar almas. E nesse meio, Deus vai me honrar, como honrou Abraão. Deu água, deu comida, deu segurança, deu proteção, deu livramento na caminhada da fé. Mas o maior propósito é a salvação. Disso a gente não tem como negar. Abraão recebe Isaac. E ali foi o desafio, eu não vou dizer final, mas foi um dos maiores desafios da vida de Abraão. Quando ele achou que estava estabilizado. Agora já fiz a vontade de Deus, graças a Deus, minha vida está na mão do Senhor, agora é só descanso. Deus brada, Abraão, Abraão, eis-me aqui, Senhor. Eita glória, vai ter mais coisas boas? Vai, tu vai me dar o seu filho Isaac em sacrifício no meu altar. Deus prova Abraão. Meu irmão, minha irmã, entenda isso. Nós vamos ser provados dia após dia.
semana após semana, mês após mês, ano após ano, até a volta do Senhor Jesus, nós vamos sempre ser provados para sermos aprovados por Cristo para alcançar o propósito maior de Deus. Abraão, eis-me aqui, Senhor. Vou lá só agradecer o meu Deus. Muito obrigado, muito obrigado. Que maravilha, o Senhor fez isso, o Senhor fez aquilo. Oh Deus, agora eu estou em paz. Deus falou, me dá Isaac, filho. Que? Isaac. Me dá Isaac em sacrifício. Deus vai chamar sempre os teus escolhidos para fazer sacrifício no altar dele. De vida, de tempo, de bens materiais, seja o que for, ele sempre vai chamar. Quando ele vê que a pessoa está se prendendo aquilo ali, ele vai chamar ela para o altar e vai pedir exatamente aquilo que está prendendo ela. Para que ela não se corrompa e não se perca. Não saia da visão que é a vida eterna, a salvação. E para que não venha ela ser mole, porque hoje tem muita gente mole no meio do povo de Deus. Muitos são mole. E muitos, disse o Senhor, não entrarão no reino dos céus. Dirão Senhor, Senhor, mas não entrarão. Porque muitos já não sacrificam mais, já não obedecem mais, já tem aquela palavra. Não, Deus sabe que eu não posso fazer. Deus sabe, Deus sabe, Deus sabe. Abraão já era um homem de 100 anos. Deus chamou ele para dar Isaac, o filho da promessa. Que prova foi essa? Mas Abraão obedeceu à voz do Senhor. E Deus mostrou para Abraão que ele tinha algo muito maior para ele. Porque Isaac iria morrer. Ele iria morrer. Acabou. Mas o que ele tinha para dar era a eternidade. Meu amigo, minha amiga, quando Deus te chamar para um desafio, cumpra com ele. Obedeça a ele. Se você deixou de obedecer a Deus, de vir para o altar, de sacrificar a Deus, de dedicar sua vida a Deus, o seu tempo a Deus, de fazer a vontade de Deus, então você está correndo um grande risco de ir para o inferno, mesmo tendo anos e anos na caminhada da fé. Porque se você parar, acabou, para tudo. Por isso, sempre Deus faz um desafio. Então você que deixou de estar no altar, de sacrificar, de fazer a vontade de Deus, de cumprir com a palavra dele, deixou de honrar com seus votos, deixou de ser dizimista, ofertante, cumpridores das suas obrigações, que é um sacrifício, então você já não está mais fazendo a vontade de Deus, mas sim a vontade do diabo. Mas Deus hoje veio acender a luz de novo da fé, dizendo, se volte para mim e eu me voltarei para você. Deus chamou Abraão e acendeu de novo a luz da fé. E Abraão, obedecendo, se tornou pai de uma grande nação. E hoje, o pai da fé. Deus quer fazer algo maior na sua vida. Não abaixe a sua cabeça, não sente e não pare de ir para o altar. Porque se você fizer isso, acabou. Mas Deus está te chamando de volta. Então obedeça. Porque eu tenho certeza que ainda hoje, se você obedecer, Ele vai fazer grande milagre na sua vida. Pense nisso e que o Senhor Jesus te abençoe.